boa noite, seus pão na chapa. Tudo bem com vocês? Tá frio em São Paulo, hein? O tempo virou. E aí, vamos comentar um pouco o que foi o dia a dia? Duas apresentações aí de dois treinadores, um com polêmica, o outro com menos polêmica ainda. Vamos falar um pouco sobre essas polêmicas aí que teve hoje na apresentação do Cuca no Corinthians, né? E vamos falar também um pouco aí do que foi a apresentação do Dorival Júnior no São Paulo, né? Não esqueçam de compartilhar, deixar o like, né? Se inscrever no canal, Pão na Chapa Esportes, dá uma força pra gente aí e vamos e bora para as análises aí do que foi hoje o clima, né? Primeiro vamos falar aqui um pouco do que foi a mídia hoje, né? Tentando explicar esse Palmeiras, né? Será que ainda tem explicação para esse Palmeiras? Para variar, alguns comentaristas sempre achando algum lance para criticar, né? O gol do Gomes estava impedido. O gol do Gomes, na hora que ele chutou, o jogador estava impedido, atrapalhou o goleiro. Cara, não adianta. Se tivesse anulado aquele gol, a gente ia buscar a virada. O problema de alguns comentaristas, né, como o Chico Lang, temos que citar o nome dele aqui, que eles não entendem que o time deles não tem força, que eles vestem a camisa do clubismo deles, e eles não colocam na cabeça que o time deles não tem força para correr atrás de um placar. Não é como o Flamengo, como o Palmeiras, como Atlético Paranaense, entendeu? São times que hoje têm força para correr atrás, né? Até o próprio Atlético, né, que tá meio que ruim, mas a gente sabe o porquê, né? A gente fala um pouco sobre isso, porque o Atlético tá meio que em crise com a diretoria mais técnico, né? Tá difícil a situação do Atlético Mineiro, mas tem um elenco bom, um elenco forte. Fluminense. Esses times são times fortes, que são times que pode buscar sim uma reviravolta no campeonato, uma reviravolta no jogo. Só que eles não aceitam, né? Eles não engolem. Então, qual que é a primeira atitude? Falar de arbitragem. Tudo bem. Anulou o gol do Palmeiras. Beleza. Então, desce o pênalti no Endrick. Porque o juiz não foi nem chamado para conferir. E ficou nítido que o Endrick dá um toque na bola e o cara calça o jogador do Palmeiras. Não tinha nem como ele passar. No segundo passe que ele vai dar, ele tropeça no pé. Tropeçou. Tropeçou é pênalti também, tá? Então não tem o que falar. Então vai falar. E o Abel, né, saiu em defesa do Lázaro, também eu achei errado. Eu acho que o Lázaro teve tempo sim de trabalho, teve opções de trabalho, não estava escalando muito bem o time do Corinthians, estava fazendo algumas cagadas no time do Corinthians, tudo bem. Na parte que eu concordo do Abel Ferreira falar em relação aos treinadores, é que o cara não teve, acho que talvez, a oportunidade de explicar o que acontece lá no Corinthians, né? Porque ninguém sabe o que acontece em treinamento. Então fica meio complicado você julgar essa situação. Porém, o Lázaro teve tempo sim, a mídia meio que atacava ele pelos maus resultados que ele estava tendo dentro de campo. Um técnico muito abaixo, né? O Corinthians foi eliminado pelo Ituano dentro de casa, não apresentou um bom jogo, não teve um bom jogo. O Corinthians é um time de velho? Mas tem também jogadores novos que podem fazer a diferença no time, né? Não é uma situação só de jogadores, e sim também de técnica, escalando o time muito mal, deixando o Adson de fora para colocar Romero. É inadmissível. Colocando Cantígio, deixando o Rony de fora. Dá para você deixar um time mais consistente ali no meio para poder fazer uma triangulação melhor, ir pro ataque. Então, não justifica, né? E aproveitando que a gente já está entrando nesse assunto, falar um pouco do que foi a apresentação do Cuca, né? O Cuca já começa a apresentação hoje, sendo questionado sobre um assunto que aconteceu com ele há 37 anos atrás, uma acusação de estupro lá na Suíça, né? Ele mais 3 jogadores, isso não tinha sido levado à tona até o momento, mas aí entrou
acho que uma das torcidas do Corinthians, né, que chama Direito das Minas, entrou com esse protesto. Algumas das outras torcidas organizadas também apoiaram, né? Apenas a Gaviões da Fiel não apoiou, não se manifestou. Na verdade, não é que não apoiou, não se manifestou sobre a atual situação. Então o Cuca já chega no Corinthians com pressão, né? Ele falou que quer trabalhar, que era o único time paulista que faltava para ele trabalhar e que ele está com muita vontade, muito desejo, mas todos sabemos que o Cuca não começa a fazer um bom trabalho de início, né? Os 5 primeiros jogos do Cuca nos outros clubes que ele teve, tanto no Palmeiras, quanto no Santos, quanto no São Paulo, quanto no Atlético Mineiro, quanto no Fluminense, ele não foi bom nos primeiros 5 jogos, né? Então ele vai ter muita dificuldade, ele já encontra no Corinthians dificuldade para armar o time, para escalar um time mais competitivo, mais forte, que possa apresentar um resultado melhor, ou até mesmo que demonstre uma vontade melhor. Então ele vai ter muito trabalho por essas semanas aí que vai haver, haver jogos, né? O Corinthians joga no domingo, ou no domingo não, se eu não me engano, o Corinthians joga no sábado, né? Amanhã, depois eu vou dar uma olhada. Mas já é uma dificuldade, ele tem pouco tempo para armar o time, né? Outra situação que o Abel também reclamou, voltando ao assunto que eu tinha falado, é sobre essas 72 horas, né? Se você parar para pensar, o Palmeiras tem que jogar na segunda-feira e na quinta-feira pela Copa do Brasil, porque o tempo do Palmeiras está muito curto. O Palmeiras jogou no domingo, o Palmeiras joga no domingo, e aí, na verdade, o Palmeiras jogou no sábado, e aí hoje jogou ontem, na quinta-feira. Por que o Palmeiras não jogou na terça? Ou jogou na quarta? Para ter mais tempo de folga e mais descanso. Mas fazer o quê? Eu prefiro o Palmeiras jogando desse jeito, de quarta e domingo, quarta e domingo. Eu prefiro. Pega mais ritmo, mais jogo, fica um time mais encorpado, né? Mas voltando ao Corinthians, eu acho que o Cuca vai ter uma dificuldade com esse time do Corinthians. Não vai ser fácil pro Tite, desculpa, pro Cuca. O Cuca ele já veio com uma pressão, então se não tiver uns bons resultados, não tiver situações que ele possa reverter, se ele não conseguir escalar esse time, se o time não abraçar as dores dele, ele já entra no Corinthians para ser mandado embora, né? Essa é a minha opinião como torcedor, né? Como torcedor de futebol, amante do futebol. Então, assim, já vi diversas vezes o Cuca não começa muito bem nos clubes, ele tem uma dificuldade. Então provavelmente ele vai ter uma dificuldade no Corinthians, porque o Corinthians já tem uma dificuldade com jogadores, com escalação de jogadores. Então talvez seja mais um tiro no pé que o Duílio deu nessa contratação, né? Porém, qualidade, sabedoria, o Cuca tem. Então talvez deixá-lo trabalhar com um pouco mais de tempo, talvez seja o principal. Porém, sabe que o Campeonato Brasileiro cobra. Desculpa, pessoal, que ainda a gripe tá fluindo sobre mim. A gente sabe que o futebol, ele cobra, é difícil, é complicado. A gente sabe que ele vai ter muita dificuldade, mas talvez ele consiga fazer um trabalho bom, né? E vamos para outra apresentação que teve do dia, que foi o Dorival Júnior no São Paulo, né? Eu acho que o Dorival Júnior chega no time para agregar, né? Ele falou de parcerias, etc e tal, de contratações, mas a gente sabe que não tem mais o que fazer. O Dorival Júnior vai ter que pegar esse grupo do São Paulo, vai ter que doutrinar esse grupo. Ele consegue fazer muito bem esses grupos andar, ele gosta muito de jovens. O São Paulo tem um time muito jovem. Na minha opinião, acho que ele vai conseguir fazer esse time jogar melhor, esse time apresentar um bom futebol, esse time rodar mais a bola, ter um time consistente, porque com o Rogério Ceni, o São Paulo era um catado, era uma bagunça. O lateral direito era meia, o meia era lateral esquerdo, o lateral esquerdo estava jogando de centroavante, de ponta esquerda, o Luciano voltando para fazer marcação. O Luciano tem que jogar lá dentro com o Caleri, recebendo essa bola. O Luciano é atacante, né? Então, com o Rogério Ceni, o time era meio bagunçado. Você não sabia que era atacante, que era volante, é o que eu falei. A gente sabia que era o goleiro porque estava jogando de luva. Porque se o goleiro tirasse a luva também, a gente confundia com o jogador.
porque o zagueiro às vezes jogava de volante, o volante que era volante tinha que voltar de zagueiro, ou às vezes ir para lateral, ou até mesmo ir para o ataque. Então era meio complicado, né? Eu acho que o Dorival Júnior vai conseguir fazer um trabalho no São Paulo melhor. O São Paulo não vai brigar para cair, talvez ele vá brigar ali para ficar entre Sul-Americana, Libertadores, né? Vai fazer esse time rodar, o time também vai mostrar um melhor futebol agora com a saída do Rogério Ceni, porque eu já acho que não estava tendo clima, ainda mais depois da briga que ele teve lá com outro rapaz. É complicado, né? Com isso aí, cara, temos que esperar agora. Amanhã temos jogos pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo, se eu não me engano, joga amanhã. Isso aí, São Paulo tenho certeza que joga amanhã. O Corinthians eu ainda não sei, mas eu acho que o Corinthians só joga no domingo, né? O Palmeiras joga no domingo às 7 horas da noite. O Santos também joga, também, se eu não me engano, amanhã, né? Não, minto. O Santos joga no domingo também, que o Santos jogou ontem, conseguiu empatar com o time lá do Chile, lá, ridículo, né? A torcida vaiou, o Neymar estava na Vila Belmiro, depois de 10 anos, o Neymar volta à Vila Belmiro, né? É, sei não, mas eu acho que o Ademir Quintino falou hoje no estádio 97, mas eu acho que tem algo de errado aí que não tá certo, sei lá. Agora o Santos conseguiu fazer uma situação para virar staff, né? Agora os dirigentes assinou uma lei lá que o time pode sim virar uma staff, não sei não. Mas aí tem caroço nesse angu aí, e olha, tem coelho nesse mato perdido aí. Vamos ver, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Por enquanto vou ficando por aqui, né? Deixa o like de vocês, tá? Comentem aí o que vocês acharam da apresentação do Cuca. Se o Cuca tem possibilidade de fazer esse Corinthians rodar. Da apresentação também do treinador do São Paulo, né? Do que vocês acharam da declaração do técnico Abel Ferreira sobre defender Lázaro, dizendo que não tem tempo, que na Europa é diferente. É complicado, né? E dessa situação aí do Neymar visitar o Santos depois de 10 anos, né? O pai do Neymar lá também, depois de ter saído a informação que o Santos podia virar uma SAF, né? Eu acho que o Neymar vem com dinheiro em cima do Santos aí, hein, gente? Pense nisso. Espero que vocês comentem aí. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos aí para todo mundo conhecer o canal. Se inscrevam aí no canal do Pão na Chapa aí, Pão na Chapa Esporte. Compartilha com os irmãos, com os amigos, cachorro, papagaio, com toda a família. Tamo junto, uma boa noite. Amanhã eu volto com mais notícias.